Olá, professor, me chamo Ronald. Nossa equipe vai dar apresentação sobre a manutenção preditiva e IoT. Eu vou iniciar aqui com a introdução sobre manutenção e a sua evolução. Bem, o que é manutenção? Manutenção é a combinação de todas as ações técnicas administrativas, incluindo a supervisão, destinadas a manter ou a realocar o item no estado que possa desempenhar sua função requerida. Aqui nós temos a evolução da manutenção, né? Que ao longo das décadas a maneira de intervir na manutenção foi mudada com os avanços tecnológicos. Aqui eu tenho uma linha do tempo que fala sobre a primeira revolução industrial, Segunda Guerra, década de 70 e o atual século. Bem, na primeira revolução industrial não se tinha uma alta demanda, a recorrência das falhas eram pequenas, então a manutenção era esporádica e a sua manutenção era aí o começo da manutenção corretiva se dá nesse período de tempo, que a manutenção só ocorria quando a máquina parava totalmente. Já na Segunda Guerra Mundial, com a chegada da urgência de maior produtividade para as nações que estavam correndo contra o tempo para fabricar seus armamentos, os carros, como a figura mostra, não se tinha na primeira Revolução Industrial essa larga escala para aparecer essas recorrências de falhas. Com esse aumento da demanda, a frequência de falhas aumentou e foi necessário medidas para intervir com que você conseguisse manter sua produção estável. Aí vem a introdução da manutenção preventiva. Pode passar. Na década de 70, surgiu a expansão dos computadores e tornou a manutenção mais sofisticada. E no final da década de 70, vieram as planilhas digitais, que já parte da evolução, que você deixa de ter o documento escrito e passa a ser digitalizado. Isso já auxiliou a entender mais os números de como estava a sua manutenção. Pode passar. Já agora, no século atual, processamento de computadores cada vez mais rápidos, tecnologias de business intelligence, sensores de temperatura, sensores de vibração, juntamente com inteligência artificial, vem auxiliando os mantenedores, os analistas e os engenheiros para manter a sua fabricação estável, né? O auxílio da IA para fazer a interpretação dessa aquisição de dados e passar de uma forma mais reduzida as informações, com um foco no que é preciso ao analista. Os computadores vão intervindo nisso, e a Business Intelligence para repassar esse conteúdo para quem você quer destinar essa informação, né? Então você fica com um poder bem robusto, agora no século atual, de predizer de quando essa máquina vai falhar e se você precisa comprar um mancal ou um eixo, um rolamento que vai demorar muito tempo, você tem esse gap, porque você vai conseguir saber a janela de tempo que você tem até esse material falhar. Eu sou Ana Beatriz Lima e eu vou falar um pouco sobre o funcionamento da manutenção preditiva. Então, Ronald já deu um pouco do contexto de por que é importante a gente trabalhar com manutenção preditiva. E falando um pouco sobre os tipos de sensores e parâmetros medidos, eu trouxe aqui um dos principais tipos de sensores e os parâmetros relacionados. Na manutenção preditiva, a gente sempre faz a análise em cima de um parâmetro que vai ser medido, de acordo com a necessidade em questão. Então, aqui eu trouxe principalmente sensores de pressão, que medem a pressão
em função do tempo. Então, é utilizado principalmente em sistemas pneumáticos ou hidráulicos para identificação de vazamentos, sensores de temperatura, que medem a temperatura no equipamento. Então, muito utilizado em motores elétricos, principalmente para falhas de sobreaquecimento ou falhas de lubrificação, e sensores de vibração, que é mais utilizado em máquinas críticas, como compressores e turbinas, e podem identificar desbalanceamento ou desalinhamento. Aqui na imagem tem, inclusive, um sensor da Traction com a sua respectiva falha e análise. E falando também sobre a coleta de dados, a aquisição de dados é o começo de toda a parte da manutenção preditiva e do armazenamento de dados. Então, é possível classificar essa coleta quanto à periodicidade, o monitoramento e o tipo de evento. Com relação à periodicidade, basicamente é de quanto em quanto tempo a gente vai fazer aquela medição. Pode ser de forma contínua, quando a gente tem sensores fixos acoplados no meu equipamento, e né, dessa forma eles fazem um monitoramento contínuo, estão sempre medindo determinado parâmetro. Geralmente é utilizado para emissão de alertas ou insights, e periódico, que é quando a gente tem intervalos específicos para realizar aquela medição. Geralmente é utilizado para rotinas de inspeção. O monitoramento pode ser online ou offline. Online já é quando a gente consegue integrar de fato com o IoT, então é o nosso foco dessa apresentação. E o offline geralmente são sensores portáteis, que são mais focados em rotas de inspeção mesmo. E os tipos de eventos que podem ser dados de evento, que é basicamente toda aquela parte inicial de realmente abastecer o sensor com informações necessárias para o funcionamento dele, como dados de instalação, manutenção realizada naquela falha e a causa da falha que é apontada, e dados de monitoramento, que são realmente os dados das medições dos parâmetros analisados. E falando um pouco sobre o contexto operacional e o posicionamento do sensor, a gente tem que esses dois fatores são muito importantes para que o sensor entenda o que está acontecendo e realmente gere insights corretos. O contexto operacional da máquina são as informações necessárias no começo, como no começo da instalação, como carga do equipamento, potência, pressão e torque, velocidade de rotação em RPM, ou estado operacional, se está no regime normal, se está em partida ou transiente. Já o posicionamento correto é muito relacionado tanto com o local de instalação, né, que segundo a norma 13373, eles indicam principalmente bancais e regiões estruturalmente rígidas, próximo a bancais, no caso, e regiões estruturalmente rígidas, e também com relação ao posicionamento do sensor no nosso equipamento. Então, as direções elas precisam ser bem informadas para o sensor para que não haja uma troca nos eixos na hora de dar um insight. E dessa forma, de uma falha incorreta. E falando um pouco sobre a análise de tendências, uma vez que todo o abastecimento de informações iniciais foi realizado corretamente, a gente consegue acompanhar em tempo real, né, a evolução dos parâmetros medidos nas máquinas, para que dessa forma a gente consiga tanto identificar a falha potencial, como acompanhar a evolução dessa falha. E dessa forma, planejar melhor nossa oportunidade para intervenção. Aqui na nossa foto tem uma imagem, né, de um eixo axial, que no eixo axial teve uma divergência, né, na forma padrão, que seria justamente uma falha. E observa-se também que quando tem uma intervenção, a curva volta ao seu regime natural. E aqui falando um pouco sobre a identificação de anomalias, cada falha e potencial, cada mudança da nossa vibração, por exemplo, está associada a um tipo de falha. Então, o desbalanceamento geralmente é uma vibração radial, uma alteração na vibração radial, podendo significar desgaste em mancais ou rolamentos. O desalinhamento geralmente significa harmônicos presentes, podendo ser fadiga em acoplamentos. E a folga mecânica significa a presença de múltiplos harmônicos, podendo ser trincos estruturais. Aqui na nossa foto a gente tem um insight de folga mecânica, e a gente pode perceber isso porque no próprio insight vem a presença de múltiplos harmônicos, ele mesmo informa. Olá, professor, me chamo Leonardo Davi e vou apresentar um pouquinho de como é que funciona esse processo por trás, né, de toda essa análise da manutenção preditiva, né, de como é que funciona esse intermeio, como é que eles conseguem saber, né. Tudo começa
pela transmissão de dados. Então, a partir dos sensores, como a Bia disse, vão receber esses dados e aí a transmissão começa desde o pé do chão da fábrica até o escritório. Então, essa transmissão começa a partir dos sensores, onde eles vão receber os dados, e aí vão levar alguns passo a passos até chegar ao sistema, que aí ele vai tratar esses dados e vai devolver a informação que a gente quer. Bom, como é que funciona? Primeiramente, quando ele receber esses dados dos sensores, ele vai para o CLP, que é justamente ele vai organizar todos os dados que ele vai receber, né? Vai deixar ele todo protocolado, vai olhar, observar os padrões que ele recebeu e organizar. Logo em seguida vai vir o protocolo de controle, onde ele vai realmente começar a processar os dados e vai analisá-los para ver se existem padrões, tendências, né? E aí vai começar a fazer esse intermeio. A partir daí, ele vai para o gateway, né? Que é justamente a análise do dado. Então, nesse gateway, ele já vai começar a analisar esses dados para poder enviar pela rede. Então, ao analisar os dados, né, as causas, e aí é aí onde é que a IA vai entrar, né, onde é que ela vai analisar os dados para poder dar essa solução. E aí, por fim, por meio de uma rede, né, que tem que ser para uma indústria, tem que ser industrial, não pode ser uma comum, vai transferir esses dados até o sistema. E aí, a partir do sistema é que vai ver a devolução. Eu trouxe alguns exemplos, né, de cada uma, né? Por exemplo, do CLP, nós temos alguns do Siemens, né? Do Schneider. Quanto ao protocolo, né? Os mais usados são o Modbus e o Profinet. Quanto ao Gateway, né? Que vai analisar todos os dados, nós temos também da Siemens e da Advantech. E quanto à rede, nós temos a própria Ethernet e o Wi-Fi industrial. Um ponto importante de ressaltar aqui também é outro processo que também é desse formato, mas é de outro passo a passo, que no caso é o Edge Computing. Né? No caso, ele vai processar todos os dados que ele vai receber, mas é do lado da máquina. Então, vai ter um gapzinho de ganho de velocidade nisso, pois ele já vai processar assim que receber os dados e já vai enviar. Bom, e para onde é que ele vai enviar, né? Antes de passar para o sistema, ele tem que ser armazenado em algum lugar, né? Então, para esse armazenamento acontecer, ele tem que ser um lugar com bastante volume, né? Que vai receber vários dados muito tempo. Tem que ter uma alta frequência e um longo histórico. Esse longo histórico é muito importante para a manutenção, para poder tomar algumas decisões quanto àquele material. Então, é importante ter esses históricos para poder justamente tomar algumas decisões. Quanto a esses armazenamentos, nós podemos caracterizar eles de algumas formas. Nós temos os data lakes, que eles vão receber esses dados brutos, então todos os dados brutos não tratados ainda e analisados vão para ele. Ou então nós podemos ter os data warehouses, né, que já vão esse vai receber os dados todos tratados e armazenar. E nós temos o mais atual, que no caso são as clouds, né? O que a gente também pode chamar de nuvem, né? Que é justamente o que está interligado com as inteligências artificiais. Né? A vantagem dele é porque ele está a todo momento sendo salvo, pode ser acessado de vários lugares, tem uma rastreabilidade muito boa e justamente poder escolher como tratar esses dados. Então, atualmente é o que está mais sendo utilizado. Quanto ao processamento de dados, né? Após houver a transmissão desses dados, é preciso justamente processar esses dados para dar a sua resolução. Então, primeiro tem o pré-processamento, né, que é justamente a limpeza dos dados, padronização, né, e sincronizar esses sinais para ver se está tudo certo. Em seguida, é analisar esses dados justamente para ver se tem as tendências, para já começar a ver se tem alguma causa e também começar a juntar as variáveis, né? Justamente se tivermos mais de uma coordenada ou se tivermos mais de uma variável, justamente é aí que ele vai começar a se relacionar para juntar. Logo em seguida, com todos os dados prontos, ele vai colocá-los nos modelos analíticos, que são os modelos matemáticos, justamente o que a gente calcula na faculdade. Então, a partir daí, ele vai conseguir tratar e calcular, e aí onde entra o machine learning,
né, que é justamente quando a IA vai começar a aprender todos os dados. Também vamos possuir o Deep Learning, que já é um estudo mais aprofundado. A partir daí, com todos os cálculos e modelos matemáticos realizados, nós podemos ter as estimativas de vida útil, as previsões do momento de falha e a avaliação de risco do material. Então, com esses resultados, podemos integrar eles e partir para o sistema, né, gerando avisos, alertas, e é aí onde é que vai entrar o dashboard. Bom, o dashboard em si é o sistema de visualização, né, é o meio que vai facilitar o entendimento da mensagem. A partir daí, nós temos alguns exemplos, né? Nós temos o SAP, que guarda alguns materiais, o próprio Power BI e o Graphanon, né? Que a gente pode justamente facilitar com dashboards essas imagens e informações sobre os materiais. Se eles já estão justamente em operação, se eles estão tendo algum problema e analisar justamente se ele está em falha. Oi, professor, sou Judemar. Vou falar um pouco sobre as aplicações práticas e apresentar em seguida um caso real envolvendo a manutenção preditiva através de sensores. Começando pelas aplicações práticas, a gente sabe que hoje em dia a manutenção preditiva, independentemente do setor da indústria, ela está espalhada, né? Tem uma diversidade grande entre os setores, né? E isso está justamente atrelado ao custo de manutenção que as empresas querem economizar utilizando a manutenção preditiva, alto custo, né, da manutenção dessas máquinas que oferecem um alto risco, seja risco de segurança, seja risco ambiental, né? E de acordo com a criticidade também hoje em dia, quando as empresas elas vão iniciar um projeto desse de instalação de sensores relacionados à manutenção preditiva, nunca elas vão começar monitorando todas as suas máquinas. Elas começam geralmente fazendo uma classificação de acordo com a criticidade de cada máquina, com o risco que ela oferece, para começar o monitoramento por essas máquinas e em seguida avaliando, né, o resultado, poder adicionar cada vez mais sensores e melhorar a manutenção preditiva dentro da empresa. Pode passar. Aí, mostrando a tabela, né, que mostrando alguns setores, né, de indústria, alguns ramos industriais, com os principais ativos monitorados em cada setor, os tipos de sensores utilizados, que são praticamente os mesmos, com pouca variação para todos esses ramos industriais, o objetivo de monitorar essas máquinas nessas indústrias e o benefício que vai ser trazido por esse monitoramento. Então, na indústria de manufatura, seja qualquer manufatura que for, manufatura automotiva, manufatura de alimentos, qualquer linha de produção, procuram monitorar ativos, né, monitorados ali, motores, rolamentos, prensas e esteiras. Os sensores utilizados são sensores de vibração, temperatura e corrente elétrica, com o objetivo de previsão de falhas, né, em rolamentos, motores, identificação precoce e desgaste mecânico no geral. E o benefício, né, que eu espero receber instalando desses sensores é uma redução de paradas não planejadas, porque a gente sabe que nessas empresas de manufatura, linha parada é sinônimo de dinheiro desperdiçado e prejuízo. E não é isso que a gente quer que ocorra. No setor de energia, monitorados geralmente são turbinas eólicas, transformadores, geradores de subestações, com o objetivo de prever as falhas em turbinas antes delas colapsarem, né? E aí isso gera menos interrupções no fornecimento de energia. Em empresas de mineração e indústria pesada, esse monitoramento está principalmente relacionado à segurança do trabalhador, porque os ativos monitorados são justamente as máquinas que esses trabalhadores operam. Então, a gente pode ver ali britadores, né, correios transportadores, escavadeiras, e aí detectar, né, um desalhamento, um desgaste a um componente dessas máquinas é essencial para garantir a segurança do trabalhador que está operando, né, aquela máquina e evitar um acidente maior. Em sistemas prediais também é utilizado, né, sistemas de prédios inteligentes e o HVAC. Esse HVAC nada mais é do que um sistema inteligente de controle da temperatura e umidade do ar, ou seja, é um sistema de climatização inteligente que busca garantir o conforto térmico com a eficiência energética melhor possível, né, ou seja, garantir o conforto térmico gastando o menos possível de energia. E por fim, a indústria de óleo e gás, que vai monitorar bombas, válvulas, compressores, principalmente dutos, né, tubulações, com o objetivo de identificar qualquer vazamento que seja desse tipo de tubulação precocemente, para evitar que esse vazamento se torne maior e traga um problema até ambiental, um problema de segurança
física realmente para os trabalhadores, se for algum composto químico, né, alguma substância química, um gás tóxico que tá ali passando por aquela tubulação. Então, o objetivo, né, é esse o benefício da lei, que é a maior segurança do sistema. Em relação, né, aos casos reais, agora eu trouxe um caso real aqui feito na indústria que eu estagiei, em trabalho hoje em dia, né, que foi uma falha na transmissão de potência à bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo, nessa linha de produção de alimentos, ela nada mais é responsável do que pelo reprocesso de alimentos. Para quando um alimento passa pela linha e algum resquício desse alimento não é utilizado durante a produção, ele vai ser reprocessado. E nessa tubulação de reprocesso, onde esse resquício de alimento vai retornar para o início da linha, precisa que essa tubulação seja gerada um vácuo. E essa bomba de vácuo é responsável por essa atividade. E aí, só antes de iniciar e mostrar como foi desenvolvido o caso real e como ele ocorreu, eu posso mostrar um pouco, né, aprofundando um pouco mais, como o Léo e a Bia já falaram, dessa interface máquina-usuário. Primeiramente, tem um insight, que é um alerta, que é gerado pelo responsável pela análise de dados, que aquela máquina está tendo algum defeito, está tendo alguma vibração excessiva, algum aumento de temperatura que é inesperado. Em seguida, a análise desses dados trazidos por esse alerta, né, a gente vai monitorar ali, ver os dados de velocidade, de vibração, para ver se aquilo está condizente com o normal ou se está ultrapassando as normalidades da máquina. Em seguida, a inspeção presencial, né, após a análise desses dados, se verificado que está rolando alguma situação realmente que não é comum, é necessária a inspeção presencial para verificar em loco o que está acontecendo. Após essa inspeção, vai ser feito um laudo, né, do que está acontecendo, para, a partir desse lado, chegar a uma resolução do problema. E aí, explicando detalhadamente mais cada passo, né, primeiramente é gerado um insight, que é aquela imagem ali da esquerda. Esse insight da bomba de vácuo, esse alerta, foi um insight de desbalanceamento, né, no dia 24 de março ele foi gerado, e aí ele está como resolvido já, porque esse print foi tirado atualmente, mas na época ele estava como um insight, não estava como resolvido, estava somente como uma falha funcional, uma possível falha. E nessa imagem à direita, a gente consegue ver a análise, né, consegue analisar os dados que esse insight, esse alerta trouxe para a gente. Então, como a gente pode ver ali no gráfico, a partir entre o dia 14 e 24 de março, né, 24 é a data do alerta, a gente pode ver um aumento já pequeno dos níveis de velocidade do sensor instalado no motor dessa bomba de vácuo. E aí, no dia 24, a gente pode ver os 3 eixos de velocidade, como a Bia mostrou o eixo, né, temos 3 eixos, né, que o sensor trabalha, um aumento de 3 eixos de velocidade, ou seja, e muito fora do normal, um pico muito alto que a máquina, né, nunca tinha apresentado. Então, provavelmente está acontecendo um problema ali e é necessária a inspeção em loco para poder verificar. Provavelmente, né, como está escrito aí, um analista conhecendo a máquina e conhecendo o sistema, ele pode prever que é um caso de vibração excessiva, né, já que o alerta ali é de desbalanceamento. E aí, na prática, né, após a inspeção presencial, de primeira vista a gente pode, né, trabalhar logo com laudo sonoro e visual, assim que a gente chegou lá no motor dessa bomba de vácuo, e realmente estava com alta vibração, isso se confirmou, um aumento de ruído, né, um ruído que não é normal, aquele motor, e aí concluiu-se, né, observando que a chaveta ali se fundiu ao rotor. E por que a chaveta se fundiu ao rotor, né? Foi analisado e foi chegar à conclusão que, devido a uma elevação de temperatura, da temperatura normal que esse motor trabalha, e ao desgaste do material, né, por ser um material que ele sofre impactos cíclicos, gerando isso, né, é característica de uma falha por fadiga, a chaveta se fundiu ao motor e isso afetou o desempenho do motor, que é quem transmite a potência para a bomba de vácuo. Então é aí que se chegou naquele laudo, né, que tinha lá no início. É uma falha na transmissão de potência, porque se o motor não consegue transmitir essa potência, né, o motor elétrico não consegue transmitir essa potência, transformar essa potência elétrica em potência de movimento para a bomba de vácuo, isso podia gerar um dano maior, talvez até a perda irreparável do motor se isso não tivesse identificado pelo sensor. E aí, né, a resolução, a gente faz uma devolução na plataforma, né, para a inteligência artificial do sensor entender o que aconteceu e ela aprender com aquela situação, né. E aí,
caso ocorra de acontecer níveis de velocidade tão altos, novamente nesse nível, ele já gerar um insight urgente para que esse caso seja tratado, né? Então a gente devolve, né? Escreve aí, eu escrevi no caso que a chaveta, devido ao desgaste do material, fundiu-se ao rotor, gerando alto ruído e vibração e mau funcionamento da bomba de vácuo. O ativo foi retirado para manutenção. Ou seja, né, a resolução se deu que a falha foi identificada, a retirada do motor foi feita para manutenção e o principal que é a preservação do ativo. Né? A gente evitou uma possível perda irreversível desse motor, identificando a falha precocemente e agindo na manutenção dele. Logo a gente vê que essa manutenção ela gera um custo muito menor do que a aquisição de um motor novo. Então é aí que entra os benefícios da manutenção preditiva, né? Esses são os benefícios para a gente poder observar que hoje em dia a manutenção preditiva é cada vez mais importante no dia a dia dessas empresas para monitoramento dessas máquinas, principalmente empresas grandes. Né? Pode passar o slide. Chegando justamente no ponto, né? Que são esses benefícios da manutenção preditiva, que a gente colocou alguns deles só para exemplificar, que são realmente, principalmente a redução de paradas inesperadas, principalmente nessas empresas de manufatura, o aumento da vida útil de máquinas, como ocorreu nesse case real apresentado, né? A otimização de custos operacionais, como é que a gente consegue otimizar custos? Reduzindo manutenção corretiva, porque a gente está se preparando para evitar a manutenção corretiva, para que a gente seja pego desprevenidamente, né? Então é aí que entra a otimização de custos na implementação de manutenção preditiva, com maior segurança, justamente porque a gente não vai correr risco de ser pego de surpresa, e o melhor planejamento de manutenção. Um exemplo é que uma linha, quando ela vai ter uma parada geral, por exemplo, para manutenção preventiva, a manutenção preditiva, né, pode fazer uma avaliação ali geral de cada máquina que está sendo monitorada e a gente vê o status de como a máquina está, se ela vai precisar ser retirada para manutenção durante essa parada ou não. Isso de acordo com os dados fornecidos pelos sensores diretamente para a plataforma. Então é isso. Essa foi a nossa apresentação, mostrando o panorama geral da manutenção preditiva. Vai ter um grupo que vai falar sobre as dificuldades da implementação dessa manutenção, então a gente se limitou a falar só até aqui aos benefícios.